Primeira aula prática físico-química sobre pilhas. Primeiro, o que são pilhas? As pilhas são sistemas eletroquímicos que produzem energia elétrica por meio de reação de oxirredução espontâneas. São classificadas como células galvânicas ou células voltaicas. Materiais e soluções utilizadas na prática de pilhas. As soluções utilizadas foram sulfato de cobre, sulfato de zinco e sulfato ferroso. Foram utilizadas também placas de cobre, ferro e zinco. Outro aparelho também utilizado na prática de pilhas foi o multímetro. Ele é um aparelho que mede diferentes grandezas concernentes a uma corrente elétrica, tais como intensidade, voltagem e resistência. Na primeira prática com o multímetro para medir a corrente de uma pilha comercial, nós temos, com os polos de madeira correta, 1,35 volts de corrente. Já com o polo invertido, nós temos menos 1,35 volts. Preparo da ponte salina. A ponte salina nada mais é do que um tubo de ensaio na forma de U, com seu interior preenchido com cloreto de sódio e as suas duas extremidades tampadas com algodão. A ponte salina fornece íons que se movem para neutralizar o acúmulo de cargas nas soluções. Ela evita o acúmulo de carga nas semicélulas, que poderiam facilmente interromper o fluxo de elétrons, permitindo o fluxo contínuo de íons. Sem a ponte salina, as reações nas duas semicélulas cessariam rapidamente devido ao acúmulo de íons positivos ou negativos, o que criaria uma diferença de potencial incapaz de ser equilibrada. Assim, a ponte salina garante que a célula galvânica funcione corretamente, facilitando o fluxo de corrente elétrica entre os elétrons. O experimento realizado na aula prática de físico-química a respeito de pilhas, na verdade simula o experimento do conceito da pilha de Daniell, um conceito de 1836, na qual o cientista John Frederick Daniell constrói uma pilha formada por dois eletrodos separados em duas semicelas. No experimento em questão, as semicelas são dois beckers contendo os eletrodos e as soluções respectivas. Como se vê no próprio experimento, um dos eletrodos era formado por uma placa de zinco metálico, zinco sólido, mergulhado numa solução que continha os cátions de zinco, Zn2+, aquoso, com uma solução de sulfato de zinco. Já na segunda semicela, ou no segundo becker, segundo eletrodo, era formado por uma placa de cobre metálico, CuS padrão, mergulhado em uma solução que continha cátions de cobre, que seria o Cu2+, aquoso, na sua respectiva solução de sulfato de cobre. Esses dois eletrodos eram interligados com um circuito externo. Além das placas inseridas nas soluções, o que se pode observar também é a comunicação entre elas, entre essas semicelas, por uma ponte salina, constituída com uma vidraria em formato de U, preenchida com a solução de cloreto de sódio e vedada nas suas extremidades com uma substância porosa, no caso o algodão, que seria responsável pelo equilíbrio dessas duas soluções na transferência dos íons. Na outra parte da aula prática de físico-química envolvendo os conceitos de pilhas, o experimento mostra como é possível fazer uma associação ou um arranjo de pilhas, no caso dos geradores de energia, com seus circuitos elétricos e suas aplicações. Basicamente, numa associação em série, um sequencial de pilhas, nós temos que a corrente entre os terminais dos geradores é igual à corrente de cada pilha. E a tensão sobre o circuito é a soma das tensões de cada um desses geradores. Numa associação em série, as duas pilhas são conectadas de forma que o polo positivo de uma se ligue ao polo negativo da outra, e os polos da extremidade estão livres para se conectarem ao circuito, como mostra uma associação em série.
Nessa associação, a diferença de potencial nada mais é do que a soma do potencial individual de cada pilha. Ou seja, para 3 volts, se a corrente total fornecida ao circuito tem um valor igual à corrente que sai de cada pilha nessa associação, no caso de 1,5 volt. No experimento em questão, para valores teóricos, o circuito é composto de algumas pilhas idênticas de 1,5 volt. Se para 2 pilhas, então resultaria um único resultado de 3 volts. Para 3 pilhas de 1,5 volt, respectivamente, teríamos um resultado de 4,5 volts.